Jesus já nos ensinava: o que contamina não é o que entra pela boca dos seres humanos, mas é aquilo que sai dela. Na oração da manhã de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração, principalmente se você tem se preocupado com determinadas ações, com determinadas coisas que você tem feito, se de fato são pecado ou se não são pecado. O que Deus quer trazer hoje para você é que você se preocupe com aquilo que sai da sua boca. E é muito importante que você entenda essa palavra na manhã de hoje, porque aquilo que sai da nossa boca, ela procede de um local. Você sabe que local é esse? Eu quero convidá-la a ficar aqui comigo até o final. Eu vou te mostrar exatamente o que que sai da boca, o que que pode sair da boca do ser humano. E no final quero orar pela sua vida e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas. Se você já assiste os vídeos do Vivendo pela Vida, se você tem consumido o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Nos ajude a fortalecer a comunidade Vivendo pela Vida, ajude-nos a fazer com que as plataformas elas divulguem esses vídeos, que essas mensagens possam alcançar o coração de outras pessoas. Lembrando também que se você prefere ouvir através de uma plataforma de podcast, nós estamos nas principais. Basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e nos seguir no seu aplicativo favorito. Bom, essa é uma realidade que o próprio Jesus trouxe durante o seu ministério aqui na Terra, porém muitas pessoas ainda descuidam. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que é visível aos olhos, com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas colocam para dentro. Mas poucas pessoas de fato estão preocupadas com aquilo que está sendo colocado para fora, né? Aquilo que está emanando dos seus lábios. E para que você entenda e perceba o que Deus está querendo falar com você, eu quero convidá-la a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler aqui alguns versículos e você já vai entender tudo isso. Lá no versículo 10, nós lemos o seguinte: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina, mas se contaminam com as palavras que saem dela. Querido, Jesus está falando aqui num contexto judaico, onde a religiosidade, onde o legalismo era muito forte. E os judeus, eles tinham algumas práticas e alguns alimentos que eles não consumiam, né? Como, por exemplo, carne de porco ou animais que foram mortos, né, através de sufocamento. Eles não preparavam alimentos, né, que tivessem ali sangue. Então, existia uma série de restrições a respeito da alimentação e eles entendiam que se eles seguissem essa lei, eles estariam agradando a Deus, eles estariam cumprindo aquilo que Deus havia instituído. Mas na verdade, Jesus aqui ele traz uma visão diferente. Jesus fala que na verdade o que contamina não é o que entra pela boca. Até porque o que entra pela boca, ele vai ser processado pelo estômago. O seu corpo vai extrair aquilo que é bom, aquilo que ele precisa, né, as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos, e depois o resto que não serve, ele vai virar, né, conforme aqui a minha tradução diz, vai virar esgoto. Para não dizer outra palavra, né? Você sabe o que vai virar esse alimento. Mas enfim, e aí Jesus diz o seguinte: o problema é o que sai da boca de vocês, não o que entra. Só que na manhã de hoje você precisa entender qual que é a origem daquilo que sai da sua boca. E essa resposta nós vamos encontrar lá nos versículos 19 e 20, que dizem o seguinte: pois do coração vêm maus pensamentos. Que maus pensamentos são esses? Pensamentos de homicídio, pensamentos de adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. No versículo 20 ele vai dizer: são essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Olha só que interessante, o Dr. Bactéria, numa hora dessa, ele, né, fica maluco. É claro que o que Jesus está falando aqui, meu irmão, é no aspecto espiritual.
Obviamente, se você não lavar a sua mão, se você comer com as mãos sujas, você pode contaminar o seu organismo, você pode adquirir bactérias, verminoses, vírus e assim por diante. Porém, Jesus está falando o quê? Num contexto espiritual. Jesus está falando o seguinte: olha, vocês estão achando que o que vai contaminar o espírito de vocês, a fé de vocês, a comunhão com Deus de vocês, é comer, é o que vocês comem, é se estão com as mãos limpas ou não. É essa a preocupação de vocês? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos seguidores. A preocupação de vocês não deve estar nos alimentos e nem se suas mãos estão limpas, mas sim naquilo que tem saído da sua boca. Porque o que sai da sua boca, ela procede da onde, meu irmão? Ela procede do coração. Então, se o coração estiver contaminado, então nós temos aí um grande problema. Jesus vai citar, né? Ele cita aqui alguns exemplos, como pensamentos ruins, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. E poderia vir aqui uma série de outras situações que saem do coração humano. Mas Jesus ele conseguiu aqui sintetizar as principais, que tanto ocorria naquela época, nos dias de Cristo, como também nos dias de hoje. Então perceba que essa palavra ela é muito pontual e muito pertinente para nós nos dias de hoje. Cada vez mais observamos pensamentos homicidas, né? Pessoas querendo matar outras ou até mesmo desejando matar outras, ainda que não façam. Pessoas cometendo o adultério, não apenas o adultério conjugal, mas o adultério espiritual. Pessoas que vão na igreja buscar ao Senhor, mas que também estão adorando outros deuses. Também estão buscando outros santos, outras soluções para a sua vida. Isso é um grande adultério espiritual. Imoralidade sexual nem se fala. Muitas pessoas acham que imoralidade sexual é algo que faz parte dos nossos tempos, mas na verdade não. Imoralidade sexual existe desde que o homem é homem e a mulher é mulher. Agora, o fato é que hoje o acesso é mais fácil. É muito mais fácil hoje acessar imoralidade, até pelas redes sociais, né, pela internet, ficou muito fácil, né? Inclusive, a imoralidade sexual ela é legalizada, né? Existem sites de pornografia, onde as pessoas se inscrevem, né, para poder ter acesso a conteúdos imorais. Então, hoje o acesso é mais fácil, só que a imoralidade sexual ela sempre existiu, né? Isso está dentro do ser humano. E aí ele vai falar aqui de roubo. Não preciso nem comentar isso, né? A gente vive num país onde, infelizmente, os números são alarmantes, né? As pessoas roubando as outras, mas também existe aqueles roubos que a gente não vê, né? Às vezes irmão enganando irmão, às vezes em questões de partilha, às vezes em questões de família, né? As pessoas estão tentando passar a perna no outro, tentando tirar vantagem de alguma forma, independente de quem seja. Às vezes é o próprio filho tentando passar a perna no pai, às vezes é o pai tentando passar a perna nos filhos, né? Então são roubos que vão acontecendo de várias formas. Se nós levarmos aqui roubo, né, ampliando aí para o campo filosófico, nós poderíamos gastar horas aqui só falando dos tipos de roubos que existem, né? Roubo de tempo, roubo da inocência, roubo da palavra, enfim. Então é um leque imenso, sem contar as calúnias e as mentiras que cada vez mais acabam se tornando algo comum, né? Principalmente em alguns meios que você conhece, né? Alguns meios de poderes onde as pessoas mentem descaradamente e não têm nenhum compromisso com a verdade. Quando elas precisam de você, quando elas precisam do seu apoio, do seu voto, elas vão te prometer mil coisas, mas depois que assumem o cargo, que assumem o poder, parece que vira ali uma chave de 180 graus e ele faz tudo o contrário do que ele prometeu, do que ele falou. Esse é o cenário mais esdrúxulo que nós conhecemos, mas obviamente a mentira, ela está enraizada na sociedade, em todos os setores, desde os setores mais humildes, desde as comunidades mais humildes, até aqueles que são mais letrados, até aqueles que deveriam estar defendendo o seu e o meu direito. Então, infelizmente, a mentira no Brasil é um problema viral. A mentira ela se espalha como um câncer e ela vai destruindo, assim como um câncer destrói um corpo,
A mentira, ela destrói uma sociedade. Por isso, meu irmão, nessa manhã, eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor guarde o seu coração, para que do seu coração saiam coisas boas, saiam palavras de vida, palavras de afirmação, para que você atue mediante a verdade, para que você siga a palavra de Deus, independente do que os outros estejam fazendo. Faça você a sua parte e seja um agente de transformação do Senhor. Amém? Eu quero que nesse momento você curve a sua cabeça onde você estiver, né? Se concentre no Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo, Pai, que a Tua palavra, que é instrução para as nossas vidas, que é um bálsamo, que ela é cura para as nossas vidas, Pai. Que essa verdade declarada pelo Senhor, ela seja enraizada no coração do meu irmão, que ele possa entender, Pai, que não são as coisas exteriores que contaminam o seu espírito, mas é aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que sai da sua boca, vindo do seu coração. É isso que contamina. Então, que em nome de Jesus, o Senhor quebre, Pai, toda a maldade, toda a mentira, todo o adultério, toda a impureza sexual, tudo aquilo que existe na vida do meu irmão que está em desacordo com a Tua palavra, Pai. Que seja quebrado em nome de Jesus e que ele possa fluir, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha fluir como um rio através da vida dele. Um rio de águas limpas. Um rio que traz a paz, que traz a esperança, que traz a verdade, que traz a família, que traz o Teu Evangelho, que traz o alicerce e a construção da palavra do Senhor. Então que ele seja abençoado e tocado na manhã de hoje, Pai. Que ele seja transformado pelo poder do Espírito Santo para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa mensagem, né, já digita aí nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero pedir que você compartilhe ela aí com pelo menos 3 pessoas. Peça para Deus lhe mostrar 3 pessoas e envie a mensagem para que elas também possam ser alimentadas e transformadas pelo poder do Espírito. Se você perdeu a mensagem de ontem, vou deixar aqui o link para que você se alimente dela. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.